A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que esteja tudo bem consigo, também estou bem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cá estou mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã, para darmos a sequência ao nosso tema, né? Na qual que nós estamos a falando sobre o porquê da morte de Jesus Cristo na cruz. E eu nos disse que, meu querido irmão, este tema abrange a doutrina da salvação e a doutrina da redenção do ser humano em Jesus Cristo. Sendo cristão que nós somos, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter a noção, a compreensão daquilo que apresenta ou daquilo que representa a cruz do Senhor Jesus Cristo. E dali, sem mais tardar, meu querido irmão, eu lhe convido para nós agradecermos ao Pai e deixar este momento nas suas mãos. E eu peço também para você que tem a oportunidade de partilhar, meu querido irmão, que partilhe a live para que meu irmão, outras pessoas também venham se a juntar a nós, como eu estou aqui fazendo. Então minha alma canta-te, Senhor, grande és a imensa criação, o céu azul. Canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Lhe convido, meu querido irmão, minha querida irmã, para nós agradecermos ao Pai, para os irmãos que estão acompanhando, por favor, façam sinal se consegue ouvir-me, se o som está ótimo ou não. E, ao mesmo tempo, nós vamos agradecer ao Pai e deixar este momento nas suas mãos. Pediu que o Senhor esteja no meio de nós, pediu que o Senhor possa abrir a sua mente para que você, meu querido irmão, compreenda aquilo que nós vamos falar neste momento. Pedir também que o Senhor coloque a palavra certa na minha boca, pedir que o Senhor fale através eu, porque Jesus disse, repito sempre isso, lá em João capítulo 6, no seu versículo 63, que a carne nada serve, mas o Espírito é que vivifica, que o Espírito é que dá vida. Se a carne falar, meu querido irmão, nós não teremos a vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ter aquela percepção de que nós vamos encontrar a vida naquilo que nós vamos ouvir. Mas se o Espírito fala, é do momento, é só desse jeito que a pessoa terá a vida. Mas se a carne, ninguém terá a vida. Oremos. Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te digo obrigado mais uma vez. Louvado seja o seu nome pela graça, pela misericórdia, por tudo quanto, Pai, tens feito no meio de nós. Senhor, obrigado mais uma vez por esse momento, Senhor Jesus, que você permitiu que nós estejamos aqui, Senhor, falando da sua palavra. Senhor Jesus Cristo, o Paulo dizendo que, Senhor, a sua força que está agindo em mim, para que eu possa falar sempre de você. Pai, peço neste momento que abra a mente daquela pessoa que está me acompanhando, Senhor Jesus, e que coloque também, Senhor, a expressão certa na minha boca, para que esta mensagem, Senhor Jesus, seja recebida, Senhor Jesus, com poder do Espírito Santo, para que esta mensagem, Senhor Jesus, possa abrir, possa tirar a nossa ignorância, porque, Pai de glória, nós estamos nos últimos tempos, na qual você está preparando a igreja, que todos nós, Senhor, temos que ter a conhecimento, a compreensão, Senhor, daquilo que você é por nós. Louvado seja o seu nome. Deixa que esta mensagem, Senhor, venha curar os doentes. Deixa que esta mensagem, Senhor Jesus, seja
acompanhado pelo milagre. Deixa que esta mensagem, Yehoshua HaMashiach, Jesus, seja acompanhado pela cura, Senhor Jesus. Deixa que esta mensagem, meu Pai, seja acompanhado com a bênção pelo poder do seu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazareno, dissemos amém. Amém, meu querido irmão. Amém, minha querida irmã. Não sei se consegue ouvir-me. O som está ótimo. Vamos avançar. Bom, nós estamos a falando o porquê da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, meu querido irmão, minha querida irmã, é um mistério. É um mistério a morte de Jesus Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz, ou seja, a cruz não pode ser compreendida numa pregação de um dia. É impossível. A cruz não pode ser compreendida numa pregação de 2 dias. É impossível. Dizer que Jesus morreu na cruz para me salvar, para perdoar meus pecados, é muito vago, meu querido irmão, se não compreendermos o conteúdo, os mistérios que está escondido por detrás da morte de Jesus Cristo. Razão pela qual Paulo, lá em Romanos capítulo 16, começando do versículo 24 a 25, ou 25 a 26, o Paulo dizendo em que a morte de Jesus Cristo são mistérios escondidos, que esses mistérios foram revelados nesses últimos tempos. O mistério é algo que foi escondido, é algo que foi oculto, que veio sendo revelado nesses últimos tempos. E esse mistério, meu querido irmão, que nós estamos aqui falando, no sentido de aumentar a sua fé, no sentido, meu querido irmão, minha querida irmã, de você começar a ver Jesus Cristo de uma outra forma. E, meu irmão, minha irmã, sem mais tardar, nós dissemos, meu querido irmão, em que não podemos compreender a morte de Jesus Cristo na cruz se nós não temos a compreensão da origem do pecado. Porque lá em Mateus capítulo 1, do seu versículo 21, quando o anjo veio falar a Maria, ao José, que a sua mulher está grávida, ele terá um filho e dará a este filho o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. É dali que eu comecei a dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, em que o objetivo principal de Jesus Cristo na cruz veio para salvar-nos do pecado. Mas, meu irmão, Jesus salvando-nos do pecado, pois, bem dizer, ele nos salvou do pecado, mas nós temos que ter a compreensão do que isso quer dizer. Meu irmão, minha irmã, muitos dizem, mas por que só Jesus Cristo é que deve nos salvar do pecado? Porque Jesus não foi a primeira pessoa que morreu na cruz. Eu tenho tido, às vezes, não é debates, mas trocas com outras religiões, que as pessoas que têm pensamento diferente do cristianismo, eles têm colocado essas perguntas. Mas por que só ele, a morte dele, vai vos trazer a salvação? Por que a morte de outras pessoas não vos trouxe a salvação? Jesus não foi a primeira pessoa a morrer na cruz. Jesus não foi a primeira pessoa a sendo crucificado na cruz. Esta noção da crucificação já existia. Meu querido irmão, minha querida irmã. Razão pela qual na cruz Jesus não esteve sozinho. Mas por que a morte daquelas pessoas não nos trouxe a vida? Somente a morte de Jesus. Vamos dizer, bom, Jesus fez milagre. Claro, Jesus fez milagre, mas Moisés também fez milagre. Jesus fez milagre. Em Israel também houve profetas que fizeram milagre. Mas por que nós, a morte de Jesus Cristo, nos trouxe a vida? Dali, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos entrar um pouco no livro do Apocalipse, capítulo 5. Mas antes disso, eu quero ler com vocês Salmos, capítulo 49. Vamos começar do versículo 7 a 8. A palavra diz o seguinte: mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. Isto quer dizer, nenhum ser humano aqui nesta terra pode resgatar o seu próximo. Nenhum ser humano aqui na terra pode resgatar o seu próximo.
Não há dinheiro aqui na terra. Nós podemos entregar a Deus no sentido, meu querido irmão, minha querida irmão, de salvar a alma de uma pessoa. Não há objeto, não há material nesta terra, neste mundo, que nós podemos entregar a Deus no sentido, meu querido irmão, minha querida irmão, de salvar uma alma, de salvar, meu querido irmão, uma alma. 8 disse, não há dinheiro que paga a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa possa ter. Isto não garante que ele nunca, ou seja, pois não há dinheiro que paga a vida de alguém por mais dinheiro que uma pessoa tenha, porque a alma de uma pessoa custa muito caro a Deus. A alma de um ser humano custa muito caro para Deus. Não há dinheiro, não há objeto, não há nada que pode, meu querido irmão, pagar a vida de uma pessoa, comprar uma alma de uma pessoa. A razão pela qual, voltando nos evangelhos, em Mateus capítulo 16, começando do versículo 24 a 26, Jesus Cristo vem dizer, Jesus repetiu ali o Salmos capítulo 49, no seu versículo 7 a 8, quando disse em que o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o ser humano pode dar em troca da sua alma para resgatar a sua alma? Não há nada que o ser humano pode dar a Deus para poder resgatar a sua alma. Eu vou ler esta passagem antes de nós entrarmos no livro de Apocalipse. Mateus capítulo 16, vamos começar do versículo 24. Jesus disse o seguinte, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esquece os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanha. Pois quem põe os seus interesses, quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por causa de mim, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. O que adianta um ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perde a sua vida? Qual é a vida que Jesus Cristo falava? Jesus Cristo não se referia com a vida terrena, mas Jesus Cristo referia-se com a vida lá, a vida eterna. E não há nada, ele veio nos dizer que não há nada que você, que eu podemos dar para, meu querido irmão, minha querida irmã, pagar a vida a Deus. Razão pela qual eu tenho dito, não é pertencer a uma igreja, você tem a vida eterna. Não é pertencer a uma religião, você tem a vida eterna. Não é pertencer a um grupo religioso que você tem a vida eterna. Porque não há nada o ser humano pode entregar para que, meu querido irmão, ele ou ela tenha a vida eterna. Então, quer dizer, não temos nada que nós podemos dar. O ser humano não consegue se resgatar a si mesmo. O ser humano a si mesmo não consegue resgatar-se. Nós agora vamos entrar em Apocalipse capítulo 5. Caso tenhas dúvida, meu querido irmão, minha querida irmã, não hesites, cá estou. Vamos analisar um aspecto em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse é um livro simbólico. É um livro que é muito difícil de entender. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha o conhecimento de outros livros da Bíblia, você não vai conseguir interpretar o livro do Apocalipse. Você vai interpretar o livro do Apocalipse segundo a sua inteligência, mas não é segundo o que está escrito. Vamos ler com vocês Apocalipse capítulo 5, vamos começar do versículo 1 até o versículo 14. Vamos tirar um aspecto ali. A palavra diz-nos o seguinte: na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos.
Aqui é o João, como nós conhecemos, né? Que o João, que o último apóstolo o último apóstolo que tinha ficado, que esteve preso, meu querido irmão, minha querida irmã, na ilha de Patmos, em que, meu irmão, o Senhor leva o João numa visão, começa a lhe mostrar as coisas em que o Senhor havia pedido ao João que tudo o que ele estava vendo, para ele escrever no livro. É isso que nós estamos aqui lendo. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados, selados com 7 selos. Ele vê alguém sentado no trono que tinha um livro, e este livro estava selado com 7 selos. Chegará um momento, meu querido irmão, nós falaremos sobre os 7 selos do Apocalipse. Pode nos pegar 2 meses ou 3 meses, mas vamos falar sobre isso. Então, esse livro estava escrito de ambas partes, mas este livro estava selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? O João vê alguém sentado no trono com um livro selado com 7 selos, e depois o anjo pergunta ao João quem é digno de pegar este livro e abrir os 7 selos. 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Quando o anjo disse quem é digno de pegar o livro e abrir e romper os 7 selos, o João começa a procurar, não havia ninguém, meu querido irmão. A palavra diz que não havia ninguém, começou do céu, não começou na terra. Quer dizer, mesmo lá no céu, não havia ninguém. Se não havia ninguém no céu, Deus estava onde? Se não havia ninguém lá no céu, lá do céu, na terra, debaixo da terra, não havia ninguém que era digno de pegar aquele livro e romper ou abrir os 7 selos, para que, meu querido irmão, minha querida irmã, o João pudesse ver o que estava escrito dentro daquele livro. Vamos continuar. Eu chorava muito porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que estava lá escrito. João, na visão, começa a chorar. Começa a chorar porque eu quero ver o que está escrito no livro, mas não há ninguém que é digno, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu às vezes admiro as pessoas que brincam com a palavra de Deus. Às vezes eu admiro com as pessoas que brincam com o evangelho. Às vezes admiro mesmo as pessoas que mudam o evangelho de Cristo em dinheiro, que mudam o evangelho de Cristo fazendo milagre, que mudam o evangelho de Cristo, meu querido irmão, na profecia, meu irmão. Nós não sabemos qual é o risco que nós corremos, meu querido irmão. Romanos capítulo 1, do seu versículo 18. Deus revela a sua ira do céu contra todas aquelas as pessoas que escondem a verdade, que não pregam a verdade, que faz de Deus a sua barriga. Um dia, meu querido irmão, você deixará de ser pastor. Um dia você deixará de ser apóstolo. Um dia você deixará de ser profeta. Mas quem será de ti? Meu querido irmão, a sepultura não conhece pastor, a sepultura não conhece profeta, a sepultura não conhece bispo, a sepultura não conhece apóstolo. Todos nós um dia estaremos diante de Cristo para sermos julgados. Ai de ti naquele dia, porque sendo pastor, ser apóstolo, todos esses títulos que você pode carregar, meu querido irmão, minha querida irmã, não é acesso para o reino do céu. O pastor não tem acesso direto para o reino do céu. O profeta, o bispo, sei lá, tribispo, todos esses nomes que você pode carregar, razão pela qual eu peço que as pessoas me chamem de irmão, chama-me de irmão, eu sou irmão. Todos esses títulos, meu querido irmão, minha querida irmã, não têm acesso direto para o reino dos céus. Não há, meu irmão, não há. Vamos, então. Então, 4, estou no versículo 4.
Então chorava muito porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que estava escrito dentro. Então, 5. Então, um dos líderes me disse: não chore, olha o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. João chora, mas depois procura alguém digno, alguém digno, alguém que não tem pecado. Alguém que não tem pecado, alguém digno nos olhos de Deus, que pudesse abrir o livro. Mas depois disso, o anjo lhe disse: mas João, não chora. Olha o leão de tribo, o leão de tribo de Judá. O leão de tribo de Judá, o descendente de Davi, ele venceu para abrir o livro, para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Vamos acompanhar. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados no mundo inteiro. Ele vê o leão do tribo de Judá no trono, mas não foi o leão que veio para, meu querido irmão, minha querida irmã, pegar o livro. Lá mesmo no meio do trono, ele vê o cordeiro. O cordeiro que estava como sacrificado, meu querido irmão, minha querida irmã. E o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Não é o leão do tribo de Judá que veio abrir o livro, mas o cordeiro é que pega o livro para abrir o livro. Ao decorrer, meu querido irmão, minha querida irmã, desse tema, eu explicarei por que o leão não pôde abrir o livro. Por que o leão do tribo de Judá não abriu o livro, mas foi o cordeiro que pegou o livro para abrir os 7 selos, para que, meu querido irmão, minha querida irmã, o livro fosse aberto. 8. Quando ele fez isso, os 4 seres viventes e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos povos de Deus. Eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro, de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. 10. E tu fizeste com que estas pessoas fossem um reino de sacerdotes que serve ao nosso Deus, e eles governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres viventes e dos líderes, e cantava em voz forte: o cordeiro que foi morto é digno. O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, o poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. 13. Então, ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam ao que está sentado no trono e ao cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Para sempre. Os 4 seres viventes responderam amém. E os líderes caíram de joelho e
o adoraram. Aleluia. Amém. Não, Jesus Cristo. É bom, Jesus é bom. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, o que nós vamos aqui, há muita coisa, meu querido irmão, nessa passagem de Apocalipse capítulo 5. Se começamos a entrar um por um, explicar cada expressão que foi usada, meu querido irmão, nesse Apocalipse capítulo 5, não vamos terminar hoje. Mas, meu irmão, eu quero nos explicar neste momento o que representa. Porque no primeiro versículo disse que ele via alguém que estava sentado no trono, e a pessoa que estava sentada no trono, ele tinha um livro. Esse livro estava escrito em ambas partes. Mas este livro estava selado, tinha 7 selos nesse livro. E depois não havia alguém digno para que pudesse pegar o livro e romper os 7 selos e abrir o livro. E ele começa a chorar, depois vem lhe dizer, não chores. Olha o leão de tribo de Judá que venceu para pegar o livro e romper os 7 selos e abrir o livro. Mas depois não é o leão que veio abrir o livro, é o cordeiro que veio, meu querido irmão, minha querida irmã, para abrir o livro. Primeiramente, meu irmão, nós vamos analisar o que representa aquele livro. Porque Apocalipse é um livro simbólico. Nós não vamos dizer livro, aquele livro é um livro que nós compramos, meu querido irmão, minha irmã, lá na livraria, não. Vamos procurar entender o que significa aquele livro e por que o livro tinha sido selado. E por que não houve ninguém, não tinha alguém digno para que pudesse abrir o livro. Bom, primeiramente, meu querido irmão, se nós pegarmos o livro do Apocalipse, nós temos algumas passagens também que nos falam dos livros. Por exemplo, como eu disse, não vamos falar dos 7 selos, só vamos pegar o aspecto do livro, o aspecto daquele que estava sentado no trono, o aspecto do cordeiro que vem para pegar o livro. Os 7 selos falaremos um dia desses. Bom, este livro, se nós pegarmos Apocalipse capítulo 1, do seu versículo 9 a 11, nós também temos ali a expressão livro. Que quando todas essas passagens que eu estou dando, meu querido irmão, toma nota. Se não tens tempo de verificar agora, depois verifica. Eu quero que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Quero que você cresça. Nós também temos que ser. Eu quero que você seja também canal da bênção para os outros. Quero que você seja também Deus. E quero que nós sejamos canal de bênção para os outros. Os cristãos têm que deixar de ser dependentes. Pessoas só que recebem bênçãos dos outros. E quando é que você vai abençoar o outro? Temos que deixar aquele aspecto de receber somente bênção dos outros. Você só quer que o pastor te abençoe. E quando é que você vai abençoar o pastor? Quando é que você vai abençoar o outro irmão? Não. Isaías capítulo 6, 7 a 8. Deus dizendo, eu estou procurando alguém para enviar. Estou procurando alguém para enviar. Quem eu vou enviar? Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia. Senhor, eis-me aqui, eu aceito, Senhor, envia-me, eis-me aqui. Senhor está procurando homens, mulheres, para enviar no mundo inteiro, para que essas pessoas sejam canal da bênção para os outros. Não é pessoas que procuram somente bênção. Não é pessoas que vão sempre, pastor, ora por mim, ora. Quando é que você vai orar por alguém? Pastor, me envia só um versículo. Quando é que você vai enviar o versículo para outra pessoa também? Pastor, me envia só uma passagem. Quando é que você vai enviar a passagem para as outras também, meu irmão? O reino do céu é para os violentos. O reino do céu é para os violentos. Os cristãos hoje ficaram muito tímidos, mole. Só morna, até posso dizer. Morno, nem morno. É como Deus disse na igreja de... esqueci o nome. Laodiceia. Né? Não sei se vocês estão quentes ou estão mornos. Hoje,
dificilmente conhecer a identidade de um cristão, não sabe se ele está quente, se ele está morno, não sabe, mas só levamos o nome do cristão. Não, meu irmão, temos que sair temos que deixar de ver as coisas dessa maneira, ir somente à igreja todos os domingos, encher o banco, e depois sair, porque você também não compreende nada, ficas ali um mês, não compreendeste nada, não trouxeste nenhuma alma para o Senhor, não fortificaste, não exortaste ninguém, meu irmão, temos que sair deste lado. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier sobre vós, vós sereis as minhas testemunhas. A mulher samaritana, depois de ouvir de Jesus, ela não guardou sozinha, entrou na cidade, foi falar. Bom, este livro, meu querido irmão, minha querida irmã, no livro do Apocalipse, se nós pegarmos Apocalipse capítulo 1, do seu versículo 9 a 13, nós temos também ali uma expressão livro, que quando João estava vendo a visão, que Deus lhe disse, tudo que você está vendo, escreve no livro. Escreve no livro e manda às 7 igrejas da Ásia. Chegarei também a falar as promessas feitas sobre as 7 igrejas da Ásia. Então escreve, manda às 7 igrejas da Ásia. E este livro não é este livro que João vê no Apocalipse capítulo 5. O livro do Apocalipse capítulo 5 é diferente daquilo que, meu querido irmão, Deus vem dizer a João de pegar e de escrever tudo. Porque o livro do Apocalipse capítulo 5, nem o João tinha o poder, tinha a capacidade ou a força de o pegar. Razão pela qual ele chorava. Então, este livro não é o livro do Apocalipse capítulo 1, do seu versículo 9 a 11. Este livro também, meu querido irmão, minha querida irmã, não é o livro do Apocalipse capítulo 10, do seu versículo 1 a 2, em que, meu querido irmão, o João vê um livrinho. Eu vou ler Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, do seu versículo 1 a 2. Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça, e o seu rosto era como o sol, e as pernas eram como a coluna de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. O anjo tinha um livrinho aberto na mão, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Este livrinho também não é este livrinho, porque este livrinho estava nas mãos do anjo. E o anjo, Deus é Jesus, não sei, não conheço alguém do que ele, não, desde que eu nasci. Nunca conheci alguém do que ele. Nunca amei alguém do que ele. Este livrinho, meu querido irmão, não é o livrinho também que estava nas mãos do anjo. E o anjo colocou o seu pé direito no mar. Não, colocou o seu pé direito no mar e o seu pé esquerdo na terra. Um dia vamos explicar. É um mistério que está ali escondido. Então, meu querido irmão, este livro que João vê no Apocalipse capítulo 5, não é também o livro do Apocalipse capítulo 10, do seu versículo 1 a 2. Por quê? Este livro do Apocalipse capítulo 10, do seu versículo 1 a 2, o anjo que tinha este livro, né? Este livrinho, até chama-se o livrinho, é o anjo que tinha este livrinho. Mas o livro do Apocalipse capítulo 5, ninguém, ele disse que alguém sentado no trono que tinha o livro, e ninguém era digno de pegar, nem o anjo tinha digno de pegar este livro. E vamos também ter outro livro também, em Apocalipse capítulo 13, do seu versículo 8. O livro do Cordeiro, onde diz que todas aquelas pessoas que tinham seus nomes escritos no livro do Cordeiro não dobrarão os seus joelhos ao besta. Razão pela qual tenho pessoas que têm medo do anticristo. Não, o anticristo já chegou, o anticristo já está ali. Um cristão não pode ter medo do anticristo, meu querido irmão. Não pode ter medo do anticristo. O anticristo não virá para ti, meu irmão. Deus, Paulo dizendo lá em 1 Tessalonicenses, creio eu, diz que Deus não nos salvou para a ira, mas Deus nos salvou para a aquisição da salvação. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2,
O Paulo dizendo que vocês já não estão na escuridão, vocês já estão na luz. Vocês não podem ter medo. Anticristo já veio, anticristo já está se manifestando, anticristo é o Emmanuel Macron, eu não quero saber, seja ele ou não seja ele, eu não quero saber. O que eu quero saber, meu querido, minha irmã, é conhecer aquele que me salvou. Anticristo não virá para mim. Eu vejo cristãos que estão em pânico, anticristo, também explicam anticristo de uma forma errada, meu irmão. Vamos lá. Então, este livro também não é o livro do Apocalipse, capítulo 13, no seu versículo 8, na qual, meu irmão, o livro chama-se o livro do Cordeiro, que todos que tenham seus nomes escritos no livro do Cordeiro, né, não dobrará, meu irmão, minha irmã, os seus joelhos diante, meu irmão, do anticristo. E também o quarto expressão livro que nós encontramos na Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, do seu versículo 12, que é o livro da vida, em que todos aqueles no julgamento final, no juízo final, em que todos aqueles não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, serão jogados no lago de fogo. Este livro também não é. Mas o que representa agora, meu querido irmão, minha querida irmã, o livro do Apocalipse capítulo 5, na qual ninguém era capaz de pegar e abrir, que levou o João a chorar, porque não viu ninguém, nem no céu, na terra, debaixo da terra, que era digno, capaz de pegar o livro e romper os 7 selos. O que representa este livro? Meu querido irmão, minha querida irmã, este livro não é eu que vou falar, mas as escrituras vão nos falar o que representa este livro. Primeiro vou pegar com vocês Apocalipse capítulo 6, do seu versículo 14. Apocalipse, porque eu deixo que a Bíblia fale. Apocalipse capítulo 6, do seu versículo 14. O que a palavra nos disse? A palavra diz-nos o seguinte: o céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo. E todos os montes, ilhas foram tirados dos seus lugares. Vou numa outra versão. Apocalipse capítulo 6, do seu versículo 14. A palavra diz o seguinte: o céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes, ilhas foram removidos de seus lugares. O João vê também o céu desenrolar-se como um rolo. Está vendo como nós enrolamos o livro ou enrolamos um rolo? O João vê na visão o céu desenrolar-se como um rolo. Vamos agora pegar com vocês Isaías capítulo 34, do seu versículo 3. O livro do Apocalipse compreende-se assim, meu querido irmão, minha querida irmã. Isaías capítulo 34, do seu versículo 4. Isaías capítulo 34, do seu versículo 4. Meu querido irmão, minha querida irmã. Isaías capítulo 34, do seu versículo 4. A palavra diz o seguinte: e todo o exército dos céus se dissolverá, o céu se enrolará como um livro, e todo o exército cairá como cai a folha da videira e da figueira. Este livro que estava fechado, meu querido irmão, minha querida irmã, representa o céu. Este livro que estava fechado, em que ninguém era digno de pegar e romper os 7 selos, abrir os 7 selos, para que pudesse ver o que estava lá escrito dentro. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém era digno para pegar aquele livro do Apocalipse capítulo 5 e romper os 7 selos. Meu querido irmão, minha querida irmã, representa o céu. Representa os céus. Vou explicar. Se você pegar comigo Isaías capítulo 66, do seu versículo 1 a 2, representa o céu como trono de Deus.
representa o céu como trono de Deus. E se você pegar comigo Mateus capítulo 5, do seu versículo 34 a 36, Jesus disse, não fazem juramento para os seus. Você que tem hábito de fazer, não é bom fazer. Juro com meu Deus. Não fazem juramento para o céu, porque o céu é o trono de Deus. Porque o céu é o trono de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, este livro que estava fechado, que estava nas mãos daquele que estava sentado no trono, representa os céus. Representa os céus. O céu estava fechado. Ninguém era digno de abrir o céu. Ninguém era digno de abrir o céu, começando lá do céu, na terra, até debaixo da terra. Ninguém fosse encontrado digno de pegar o livro e romper os 7 selos, a não ser o cordeiro. A não ser o cordeiro. Não foi o leão, vou explicar ao longo do tempo, por que o leão não pode pegar o livro e romper os 7 selos, mas tem que vir o cordeiro. O cordeiro também estava no meio do trono, que pega o livro nas mãos daquele que estava sentado no trono e romper os 7 selos. Ou este livro representa os céus. Meu querido irmão, minha querida irmã, desde a queda do Adão, o céu tinha sido fechado. Desde a queda do Adão, meu querido irmão, minha querida irmã, o céu tinha sido fechado. Ninguém tinha acesso direto para o céu. Ninguém, meu querido irmão, minha querida irmã, conhecia o caminho para levar as pessoas a entrar nos céus. Quando é que o céu foi fechado, meu querido irmão, minha querida irmã? Sabe o que aconteceu em Gênesis capítulo 3? Depois do homem desobedecer à lei de Deus. Desobedece à lei de Deus. Lá, vamos ler mesmo, meu irmão. Em Gênesis capítulo 3, eu gosto de ler, gosto de ler. Não vou ler tudo. Vamos começar a ler a partir do versículo 21. Ok? O Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então, disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um dos nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também a árvore da vida, coma e viva eternamente. Pois o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do que fora tirado. E, havendo expulsado o homem, pôs leste do jardim do Éden o querubins e uma espada flamboante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Quando o Senhor vem expulsa o homem do jardim de Éden, o que o Senhor fez? O Senhor coloca querubins na porta de entrada. Coloca querubins na porta de entrada dos céus, para que o homem não pudesse voltar e pegar o árvore da vida. É donde, meu querido irmão, minha querida irmã, o céu foi fechado. A razão pela qual, se você ver a Arca da Aliança que Deus mandou Moisés construir, a Arca da Aliança que Deus mandou Moisés construir, tem 2 querubins assim. Tem as asas de 2 querubins assim, que fecha a Arca da Aliança, por cima da Arca da Aliança. Eu vejo o Universal trazendo esta Arca da Aliança na sua igreja, as pessoas também pela ignorância vão pegar. Vocês não compreenderam o que quer dizer. Vocês não compreenderam o que quer dizer, meu querido irmão. Razão pela qual, quando Deus manda, meu irmão, minha irmã, o Moisés construir a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança havia 2 querubins assim, 2 anjos, né? 2 querubins assim, que, meu querido irmão, que estavam assim, né? Por cima da arca. Não tem como partilhar ou mostrar-vos, porque não estou a usar aquela minha aplicação, tem com alguns problemas, né? Aquela aplicação que me serve às vezes apresentar-vos alguma coisa.
Então, meu irmão, na Arca da Aliança, se você ver a Arca da Aliança, tem dois querubins. Você pode, na Google, depois, pesquisar a Arca da Aliança. Você verá que a Arca da Aliança que Deus mandou construir a Moisés, via dois querubins assim, dois querubins que estava por cima da Arca da Aliança. Ou para que servia a Arca da Aliança? A Arca da Aliança representava ou servia para apresentar a presença de Deus. Ou dentro da Arca da Aliança havia o maná, dentro da Arca da Aliança havia a vara do Arão, e dentro da Arca da Aliança havia as duas tábuas, né, que Moisés recebeu do monte. Então, por cima havia os querubins. Isso quer dizer, mesmo você ter tudo isso, mas o caminho do céu está fechado ainda. Razão pela qual Deus manda Moisés construir a Arca da Aliança com dois querubins. Razão pela qual Deus manda Moisés construir a Arca da Aliança com dois querubins. Isso é para dizer que o caminho do céu ainda está fechado. Porque quando o homem vem desobedecer a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, quando o homem veio desobedecer a Deus, Deus expulsa o homem do jardim de Éden e ele coloca querubins na porta, para que o homem não voltasse no jardim e pegasse o árvore da vida. Não sei se estão a acompanhar-me. Não sei se estão a acompanhar. Ou o céu foi fechado naquele momento. Ou se você pegar comigo, Deuteronômio capítulo 28, do seu versículo 15 a 23, o céu só é fechado quando há desobediência da palavra de Deus. Deus disse ao povo de Israel: se vocês desobedecerem a minha ordem, as minhas leis, o céu será fechado por vocês. O céu será fechado para vocês. Vocês me orarão, eu não ouvirei. Você me chamará, eu não vou responder. O céu só é fechado quando, meu querido irmão, minha querida irmã, há desobediência da lei de Deus. Este livro que estava fechado, meu irmão, minha irmã, representa os céus. O céu foi fechado. O céu foi fechado. O céu foi fechado, não tinha caminho. Razão pela qual Moisés não conseguiu nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Razão pela qual Elia, por mais tudo que ele fez, não conseguiu te dizer: eu sou o caminho, a verdade. Razão pela qual Enoque, mesmo por andar com Deus, não chegou de nos dizer que eu sou o caminho. Razão pela qual Malaquias, Isaías, Ezequiel, todos aqueles apóstolos, todos aqueles profetas da antiga aliança que Deus usou tremendamente, ninguém conseguiu dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único que veio nos dizer: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual Paulo, dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 1, do seu versículo 17 a 18, Cristo não me enviou para batizar. Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar a cruz. Porque a cruz é o poder da salvação de todos aqueles que creem. Em 1 Coríntios capítulo 2, do seu versículo 1 a 2, o Paulo dizendo: quando, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu virei até a vós, eu vou esquecer da teologia que eu fiz, eu vou esquecer da boa linguagem, eu vou esquecer da minha fala, eu vou esquecer da minha forma de pregar, eu vou esquecer da minha forma de mexer o pátio, mas eu vou pregar Cristo crucificado. Em 1 Coríntios capítulo 15, do seu versículo, meu querido irmão, 10 a 14, o Paulo representa que todos nós pregamos Cristo crucificado. Todos os apóstolos pregaram, meu querido irmão, a cruz. Razão pela qual ele pôde dizer, Gálatas capítulo 1, do seu versículo 6 a 9, ainda que seja nós, um anjo do céu veio vos anunciar um evangelho, uma mensagem diferente daquilo que nós anunciamos, que seja amaldiçoado, porque não existe um outro evangelho. Todos os apóstolos pregaram a cruz.
Mas vê hoje, meu irmão. Vê hoje. Vê hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Os temas dos nossos líderes religiosos. Os temas das pessoas que nós chamamos, meu querido irmão, meu irmão, minha irmã, coluna da igreja. O tema das pessoas que chamam líder da igreja, pai da igreja. Vê os temas dele. Dificilmente. Eu tenho assistido muitas lives das pessoas. Muitas vezes, meu irmão, eu choro. Uma vez eu chorei numa live. Vendo como é que as pessoas estão desprezando o evangelho. Vendo como é que as pessoas, meu irmão, estão invertendo o evangelho. E como é que a humanidade será salva. Como é que as pessoas serão salvas pregando a cura? Como é que a pessoa será salva, meu irmão, pregando a prosperidade? Como é que a pessoa será salva profetizando? Hoje em dia, meu irmão, surgiu muitos profetas. Todos é profeta. Todo mundo hoje agora é profeta. Muitos profetas jovens que estão a levar as pessoas na ignorância. Vê as pregações dele. Vê as mensagens dele. Ninguém mais prega a cruz. Ninguém mais prega a cruz. Ninguém mais prega a cruz. A cruz já não é pregada. Quando a pessoa prega a cruz, é para dizer que você será curada. Quando a pessoa prega a cruz, é para dizer que você vai ser abençoado. Quando alguém prega a cruz, é para dizer que a sua vida não será mais assim. Quando alguém prega a cruz, é para dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que você é cabeça, não é a cauda. Não é isso que Jesus Cristo veio fazer. Não é isso que Jesus Cristo veio fazer. Diminuindo, resumindo a missão de Cristo Jesus, só numa cura do corpo, só para dinheiro. Não, meu irmão, só tem que ser alguém que está enfeitiçado. Razão pela qual a igreja de Cristo tem que ter muito cuidado. Razão pela qual a igreja de Cristo tem que ter muito cuidado. Quando falo a igreja, não me refiro com paredes. A igreja são um conjunto daquelas pessoas que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. O tempo é mau. Eu sei que quem prega desse jeito não é seguido, não é acompanhado, mas não importa. O Paulo dizendo, se eu pregasse para satisfazer as pessoas, eu não seria servo de Deus, não seria servo de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja está mal, a igreja está perdida. Há dias, Deus me mostrou o estado da igreja angolana. Continuo a dizer, eu chorei. Chorei, Deus me mostrou o estado da igreja angolana, eu chorei. Chorei. Sei que um dia o Senhor me fará graça. Chegarei nessas terras, proclamar o verdadeiro evangelho. Proclamar o verdadeiro evangelho. Hoje o evangelho foi rejeitado. O evangelho, a mensagem da cruz foi rejeitado. Nós temos cristãos da boca, mas não são cristãos com conhecimento da palavra. Não, meu irmão, minha irmã. Ninguém era digno. Ninguém foi digno, meu querido irmão, minha querida irmã, de quebrar, de abrir, de pegar o livro e quebrar os 7 selos para mostrar o caminho de acesso dos seres humanos para, meu querido irmão, minha querida irmã, a vida eterna. Razão pela qual ninguém consegue dizer, ninguém pode dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Mas não é um caminho da mentira, é um caminho da verdade. Não é um caminho fanático, mas é um caminho da verdade. Não é um caminho de uma igreja de 4 paredes, mas é um caminho da verdade. Os cristãos hoje são fanáticos. Eu não posso deixar de seguir. São fanáticos da igreja, meu irmão. Não é o caminho da igreja de 4 paredes, de uma igreja de denominação, mas é um caminho da verdade. Um caminho da verdade. Eu, quando vejo um pregador que não prega a verdade, analiso a pregação dele. Um pregador que vem só profetizar, que vem só fazer beira, que vem só curar, que proclama a doença, nunca mais vou te seguir. Eu quero o caminho da verdade. Quero um caminho da verdade. Este caminho é um caminho da verdade. Nós temos que andar na verdade. Jesus disse lá em Lucas capítulo 6, no seu versículo 46, 48, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu vos mando? Porque não adianta me chamar Senhor, não adianta dizer que Jesus é meu Pai, não adianta dizer que Jesus é meu Senhor, meu Salvador, se tu não fazes aquilo que Ele te manda fazer, caro pastor, caro profeta.
Jesus disse em João capítulo 14, do seu versículo 21 a 23, aquele que diz que me ama, guarda a minha palavra. Será que nós guardamos a palavra de Deus? Será que nós guardamos a mensagem de Cristo? Hoje vendemos água na igreja. Hoje vendemos óleo na igreja. Hoje vendemos coisas ungidas na igreja. Hoje cobramos dízimo para as pessoas, meu querido irmão, que Jesus morreu por eles. Hoje ameaçamos as pessoas, se você não dar dízimo, a sua vida vai ter ruína. Hoje dominamos as pessoas que Deus trouxe ao nosso lado. Jesus disse ao Pedro 3 vezes, Pedro, se tu me ama, ama, toma conta das minhas ovelhas. Se tu me ama, Pedro, toma conta das minhas ovelhas. 3 vezes. É para dizer em que o que interessa o nosso Senhor Jesus, o seu interesse é a ovelha. É aquela pessoa que vem na sua igreja que você despreza. É aquela pessoa que entra naquela igreja que você procura dominar. É aquela pessoa que entra na sua igreja que você procura, meu querido irmão, fazer do escravo. É ele que interessa a Cristo. Não é as tintas que nós colocamos. Não é as chapas que nós pomos. Não é a mobília que nós colocamos. Não é o ar-condicionado que nós colocamos. Mas o cristão hoje, para procurar uma igreja, ele procura uma igreja que tem ar-condicionado, procura uma igreja que tem mobília por dentro. Meu irmão, o interesse do Pai não são a mobília, não são aquelas coisas. O interesse do Pai é a alma. A razão pela qual quando o Senhor faz aproximar alguém ao meu lado, faço tudo para que aquela pessoa não se separe de mim por causa de mim. Se ele vai se separar de mim por causa dela mesmo. Porque o cuidado, primeiro cuidado é as ovelhas. Jesus morreu por causa dessas ovelhas. Brinca com tudo. Rouba dinheiro na igreja. Vende coisas na igreja. Mas não brinca com uma alma. Isso é um segredo. Porque eu sei que muitas pessoas vão acompanhar essa live. Podes brincar com tudo, meu irmão. Isso é verdade, estou a te dizer. Podes brincar com tudo dentro da tua igreja. Brinca com tudo. Você que é dono da igreja, brinca com tudo. Mas não brinca com uma alma, porque uma alma custa muito caro para Cristo. Uma alma custa caro para Cristo. Jesus veio, deixou as 99 ovelhas só para procurar uma alma que esteve perdida. Sofreu com todo o sofrimento. Todo o sofrimento lá na cruz foi porque ele veio procurar aquele que esteve perdido. E você vem brincar com essa pessoa. Razão pela qual Deus, Jesus, veio dizer ao Pedro, insistiu ao Pedro, se tu me amas, toma conta das minhas ovelhas, porque eu morri por causa deles. Meu querido irmão, minha querida irmã, este estado que nós, é a vida que nós estamos a viver hoje, é isso, mas temos que falar para que as pessoas possam acordar. Então, meu irmão, minha irmã, aquele livro do Apocalipse capítulo 5 representa o céu. O céu tinha sido fechado a partir do momento que o homem veio desobedecer a Deus. A partir do momento que o homem desobedece a Deus, o céu é fechado. O céu é fechado e ninguém tinha mais acesso, meu querido irmão, minha querida irmã, para entrar no jardim de Éden e tocar a árvore da vida. Razão pela qual Jesus Cristo se apresenta sendo o caminho que nos leva até o Pai. Razão pela qual lá em Apocalipse 2 ou 3, ele disse às 7 igrejas de Apocalipse, ele lhes dá a promessa de dizer, aquele que vencer, eu lhe darei o poder de comer a árvore da vida, de tocar, de comer a árvore da vida. Porque o único, meu querido irmão, minha querida irmã, que veio mostrar o caminho para a humanidade. Por que não Moisés? Por que não Elias? Por que não Abraão? Por que não Jacó? Por que não Isaac? Por que não todos eles, meu querido irmão, minha querida irmã? E eu disse em Deuteronômio capítulo 28, do seu versículo 15 a 23, o céu é fechado quando a desobediência da palavra de Deus. Ok? Vou ler agora. Por que outras pessoas não? Vou ler com vocês Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Oh Senhor, obrigado. Obrigado pela graça. Obrigado, Senhor. Quando ainda eu
estive perdido, Pai. Você veio, morreu por causa de mim. Hoje tenho a esperança que se tu vieres hoje, eu estarei com você, Pai, porque não foi pelas minhas próprias forças. Romanos capítulo 5, vamos começar a ler do versículo 12 a 18. A palavra diz-nos o seguinte: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Toda a raça humana. Toda a raça humana. Razão pela qual Jesus Cristo não pode nascer na relação de José e a Maria. Razão pela qual Jesus Cristo não pode nascer na relação, meu querido irmão, de José e Maria. Mas tem que ser do Espírito. Para não carregar a natureza humana. Para não carregar a natureza pecadora do homem. Para não carregar nele a natureza pecadora do homem, porque se ele carregasse a natureza pecadora do homem, meu querido irmão, pecaminosa do homem, ele não podia ser o Salvador. Ele não podia ser o Salvador, porque toda a raça humana, meu irmão, pecaram, caíram no pecado. Você sabia que o Abraão também esteve no pecado? Você sabe que o Jacó teve no pecado? Elia, todo Davi, todos esses apóstolos, todos esses profetas que Deus usou, sabiam que eles estiveram também no pecado? Romanos capítulo 8, do seu versículo 1 a 2. Todos eles estavam na lei do pecado e da morte. Razão pela qual Jesus Cristo na cruz, nos 3 dias, nos 3 dias, meu querido irmão, que ele fez, ele foi até no mundo dos mortos. Para fazer o quê? Para libertar os espíritos que estavam lá presos. Mas quando Jesus Cristo ressuscita, a palavra diz que viram alguns santos andando na cidade de Jerusalém. Ele foi libertar todas aquelas pessoas que estiveram presos. Meu irmão, minha irmã, porque todas as pessoas estiveram na lei do pecado e da morte. Todas as pessoas estiveram na lei do pecado e da morte. Vamos continuar. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe a lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão, aqui nos afirma. O Moisés nasceu de quê? Não é da linhagem adâmica. Abraão não nasceu de quê? Não é da linhagem adâmica. Elia nasceu de quê? Não é da linhagem adâmica. Enoque nasceu de quê? Não é da linhagem adâmica. Todos, Isaías, todos, Ezequiel, todos, não nasceram, Daniel, não nasceram da linhagem adâmica. A palavra diz que desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos. Mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, Adão é a figura daquele que há de vir. Razão pela qual Jesus pôde dizer, todos que nasceram da mulher, não há um profeta maior que João Batista. Não há um profeta maior que João Batista. Meu irmão, minha irmã, temos que amar a palavra de Deus. Temos que gostar, amar a palavra de Deus, meu querido irmão. Temos que amar a palavra de Deus. Não leia a Bíblia como um jornal. Tenha tempo, peça a Deus. Deus me ajuda, facilita-me, para que eu possa entender as Escrituras Sagradas. Vamos continuar, daqui a pouco já vamos terminar, porque tenho uma outra live que eu vou fazer em francês. Mas desde o tempo do Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão.
Quando ele desobedeceu à ordem de Deus, Adão é a figura daquele que há de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e a presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá, o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado, porém, no caso da salvação, Deus perdoa os pecados, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não merece esse perdão. É verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte condenou, a morte começou a dominar toda a raça humana. Toda a raça humana. Razão pela qual Abraão morreu, Elia, embora foi levado no céu, um dia vamos explicar aquela revelação, foi levada no céu, porque um dia vamos explicar porque Jesus Cristo disse a Nicodemos, lá em João capítulo 3, do seu versículo 13, em que ninguém subiu no céu, a não ser, ninguém nunca subiu no céu, a não ser o Filho do homem que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Será que Jesus estava a contradizer a subida, meu irmão, minha irmã, a subida, ou seja, a subida de Elia para os céus? Será que Jesus Cristo estava a contradizer, meu querido irmão, minha querida irmã, a subida do Enoque para os céus? Não quero abrir essa brecha. Uma vez, um dia, vamos falar sobre isso. Vamos continuar. Porque Jesus Cristo veio, a palavra diz que Jesus veio, falava em parábola para revelar as coisas escondidas desde a criação do mundo em que ninguém conhece. Isso está em Mateus capítulo 13, do seu versículo 35. Ele falava em parábola para, meu querido irmão, revelar as coisas escondidas desde a criação do mundo. Razão pela qual Jesus pôde dizer ao Nicodemo, se eu falo as coisas da terra, você não está a compreender. E quando eu falarei das coisas do céu, como é que você vai entender? Você também não vai entender. Você também não vai entender. Meu irmão, minha irmã, não, Jesus é o grande autor que eu já vi na minha vida. Não tenho palavras, meu querido irmão, para medir o meu Senhor Yehoshua HaMashiach. Não tenho palavra para medir Yehoshua HaMashiach, meu querido irmão, minha querida irmã. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todos aqueles que Deus aceita e que recebe como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato da salvação liberta todos e lhes dá a vida. Meu irmão, minha irmã, todos eles estiveram, Romanos capítulo 8, do seu versículo 1 a 2, vamos terminar aqui. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou-nos da lei do pecado e da morte. Todos eles estiveram, meu querido irmão, minha querida irmã, no livro, todos eles estiveram, meu querido irmão, na lei do pecado e da morte. Acho que vamos terminar aqui hoje.
Creio eu amanhã, se o Senhor me der a força, vamos dar a sequência do nosso Apocalipse capítulo 5. Hoje só conseguimos descobrir o que representa o livro que estava nas mãos daquele que estava no trono, o que representa aquele livro. Hoje é que nós descobrimos, mas este livro estava escrito em ambas partes. Não cheguei a explicar o que significa a escrita deste livro em ambas partes. Por que o livro estava nas mãos direita daquele que sentava no trono? Não cheguei a explicar. Porque estamos a falar do livro. E por que não é o leão do tribo de Judá que tinha que pegar o livro e abrir e romper os 7 selos? Mas tem que vir o cordeiro para pegar o livro. O que isso representa? Amanhã, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos começar ali. Vamos explicar esses pontos, entender um pouco. Embora é muita coisa nem que nós podemos explicar nesse livro do Apocalipse capítulo 5, mas vamos ficar no aspecto do livro para, meu querido irmão, mostrar-nos em que não há ninguém neste mundo que pode salvar a humanidade. Não há ninguém neste mundo que pode salvar a humanidade. Não há um profeta que pode salvar a humanidade. Não há um pastor que pode salvar a humanidade. Não há profeta que pode salvar a humanidade. Todos aqueles que profeta que vem dizem, se vocês não me seguirem, vocês não serão salvos. É mentiroso. Não há ninguém, meu irmão, minha querida irmã, nesta terra, nesta planeta Terra, que pode salvar a humanidade. Porque todos nós nascemos de uma mãe, nascemos de uma mulher, ou todo aquele que nasce de uma mulher não é digno de salvar o ser humano. Porque ninguém pode pagar a Deus um preço, ninguém pode dar a Deus um preço para resgatar uma alma. Razão pela qual tenho o hábito de dizer a igreja não salva. Razão pela qual tenho o hábito de dizer o pastor não salva. Razão pela qual tenho o hábito de dizer a religião não salva. Razão pela qual tenho o hábito de dizer a nossa denominação não salva. Quando chegaremos lá no céu, Deus não vai chamar vocês que já era da igreja, a igreja pentecostal passa à esquerda. Você, igreja evangelista, passa aqui à direita. Você, igreja como é que é? Mundial, ficam nessa fila. Vocês eram da igreja universal, né? Passa nessa fila. Vocês vieram de quê? Vieram do pastor Antônio Júnior, passa aqui. Vocês vieram do pastor Felipe. Não há, meu irmão, ou tiveste com a palavra ou não tiveste com a palavra. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Razão pela qual essa doença entrou em muitos cristãos. Quando você se encontra com um cristão, a primeira coisa vai te perguntar, você é cristão de que igreja? Você é cristão de que igreja, de que congregação? E quando ele te dizer, eu sou cristão da congregação A, você vai dar mais amor a ele porque ele pertence à sua congregação. Porque ele pertence à sua congregação. Meu irmão, lá no céu, ou estás a andar no caminho estreita, ou estás a andar no caminho largado. Ninguém. Ou estás a andar no caminho estreito, ou estás a andar no caminho largado. Naquele dia, nem o pastor vai conseguir te defender, nem você vai conseguir defender o pastor. Naquele dia, nem você vai conseguir me defender, nem eu vou conseguir te defender. Temos as nossas Bíblias. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Leia. Seja como o povo de Bereia, com toda a onça que o Paulo tinha, mas verificavam tudo que o Paulo estava escrevendo, para ver, meu irmão, se ele estava lhes mentindo ou não. Meu irmão, minha irmã, este tempo que nós estamos é o tempo mau. Verifica. Mesmo eu, está me acompanhando, sabe por que eu dou muitas passagens bíblicas? É para você poder verificar se o que eu prego é verdade ou é mentira. Não veio aqui, eu não fiz teologia. Não sei falar bem português também, como vocês falam. Mas dou passagens bíblicas, eu deixo que a palavra de Deus fale. Estamos no momento da sedução. Estamos no momento da sedução, meu querido irmão. Muitas pessoas estão seduzindo os filhos de Deus.
Muitas pessoas estão seduzindo os filhos de Deus. Se vocês não estiverem atentos, se nós não estivermos atentos, meu querido irmão, minha irmã, iremos no inferno, mas pertencendo numa igreja. Se nós não estivermos atentos, iremos para o inferno, mas pertencermos a uma religião. Se nós não estivermos atentos, iremos para o inferno, mas pertencermos a um grupo religioso. Se nós não estivermos atentos, meu irmão, minha irmã, iremos para o inferno com a Bíblia nas mãos. Se nós não estivermos atentos, iremos para o inferno com as revelações dos profetas, com as revelações dos pastores. A palavra diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 4, que eu quero ler com vocês. A palavra diz, o Espírito de Deus disse claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e eles darão atenção aos espíritos enganadores, os ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosos, pessoas cuja consciência está morta, como tivesse sido queimada com ferro e brasa. É este momento que estamos vendo, este momento que estamos assistindo, meu irmão, muita doutrina por ali, muitas igrejas por ali, meu querido irmão, mas as pessoas continuam na ignorância da palavra. Muitas igrejas por ali, muita doutrina por ali, mas as pessoas continuam, meu querido irmão, minha querida irmão, na ignorância da palavra. O amor já não está nas pessoas. As pessoas se amam entre eles porque fazem parte da mesma comunidade. As pessoas têm um amor entre eles porque fazem parte da mesma igreja. O pastor não tem amor contra as ovelhas. O pastor tem dinheiro, tem a possibilidade, mas tem ovelha dentro da igreja que está passando necessidade, que nem sequer tem dinheiro para pagar a casa, mas o pastor quer mais que lhe tragam dízimo. O pastor quer mais que lhe tragam oferta, porque Deus só quer que o pastor come, Deus só quer que o pastor viva bem, mas Deus não quer que as pessoas que estão lá na igreja viver bem. Não, meu irmão, os apóstolos não viveram assim. Eles não viveram assim. Todo o que entrava na igreja, todo o que eles trouxesse, meu querido irmão, servia, meu irmão, para ajudar, para resolver os problemas de todos. Mas vê como é que nós vivemos hoje. E depois me chama eu para entrar naquela igreja. Depois me chama eu para ir lá. Não, prefiro ficar na minha casa. Meu irmão, meditar a palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã. O momento que nós estamos a viver é um momento difícil. Se você, meu irmão, não tem, meu irmão, minha querida irmã, o hábito de verificar as escrituras sagradas, é importante, meu irmão, que você comece a verificar. Porque não, meu irmão, a Bíblia diz que a fé vem daquilo que nós ouvimos. O Paulo dizendo lá em 2 Coríntios capítulo 11, vou já terminar, 2 Coríntios capítulo 11, ele disse o seguinte, vou começar do versículo 1 até 4. A palavra disse, eu gostaria que você me suportasse, mesmo quando eu sou um tanto louco, por favor me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, e eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois, assim como a Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo. Um servo de Deus, ele tem medo que as suas ovelhas sejam enganadas. O verdadeiro servo de Deus, ele fica contente quando os seus filhos estão andando na verdade. Lê a 3 de João. O verdadeiro servo de Deus, ele fica contente, meu querido irmão, minha querida irmã, quando as suas ovelhas estão andando na verdade. Ele não fica contente quando uma ovelha que não está andando na verdade. Ele não fica contente quando uma ovelha lhe oferece dinheiro, mas essa ovelha não está andando na verdade. Por quê? Colossenses capítulo 1, do seu versículo 28. Paulo disse, todos nós, naquele dia, vamos apresentar a Deus. Todos nós, naquele dia, vamos apresentar a Deus todas as ovelhas que Deus colocou ao nosso cuidado. Todas as ovelhas que Deus colocou ao nosso favor, ao nosso cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã. Porque
E assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que com a mentira da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonam a devoção sincera e pura a Cristo, porque vocês suportam com alegria qualquer que chega a anunciar um Jesus diferente. Vocês suportam com alegria qualquer um que vier a vós anunciar um Jesus diferente. Qualquer um vier a vocês anunciar um Jesus diferente daquele que nós não anunciamos. Um Jesus que promete bênção, um Jesus que manda comprar óleo, um Jesus que manda comprar água, um Jesus que diz que tem que me trazer dinheiro para que eu possa abençoar a sua vida, um Jesus que diz que tem que trazer um envelope para que eu possa orar para você. Não, esse não é Jesus que os apóstolos prometeram. Não é Jesus que os apóstolos pregaram. Mateus capítulo 10, do seu versículo 8, de grátis vocês receberam, de grátis também vocês darão. Mas nós temos suportado e vamos a correr. É isso que as pessoas querem. É isso que hoje as pessoas querem. Quando você começa a trocar o evangelho, pedindo às pessoas comprar água, pedindo às pessoas comprar óleo, dizendo às pessoas fazendo sacrifício, serviço, você verá tanta gente vão te seguir. Começa a dar profecias falsas, começa a declarar bênção na vida das pessoas, você verá o número das pessoas que vão te seguir. Mas nem isso, meu querido irmão, nem isso, meu irmão. Deus disse a Elias, ainda tenho 7.000 que eu guardei, que ainda não dobraram seus joelhos diante do Baal. É isso, meu irmão. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anunciar um Jesus diferente daquilo que nós não anunciamos. E aceitam um Espírito. E aceitam um Espírito. Um Evangelho completamente diferente do Espírito de Deus, do Evangelho que receberam de nós. Eu não acho que eu tenho menos valor do que tais super apóstolos. Meu irmão, minha irmã, temos que fazer cuidado. Temos que fazer cuidado. Segundo de João, só tem um versículo, vamos ler a partir do versículo 8. A palavra disse, tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas receba a recompensa completa. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até a vocês e não levar os ensinamentos de Cristo, não receba essa pessoa na casa de vocês. Nem lhe diga que a paz esteja com você, pois quem deseja paz a essa pessoa é o seu companheiro no mal que ela faz. 1 de João, capítulo 4, do seu versículo 1, não dá crédito a todos que dizem que tem o Espírito de Deus. Examina, analisa para saber se o Espírito que está na pessoa é realmente o Espírito de Deus ou não. Obrigado, meu querido irmão, por ter acompanhado, meu irmão, minha irmã, minha mãe e meu pai, por ter acompanhado. Vamos agradecer ao Pai e amanhã daremos a sequência ao nosso tema. Oremos. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, Pai, por ter nos falado, por ter nos mostrado, Senhor Jesus, que Tu és o único caminho. Senhor Jesus, eu sei que o inimigo procura sempre colocar dúvida na nossa mente, para que nós, Senhor, possamos questionar, Senhor Jesus, da salvação que você nos garantiu. Senhor, mas neste momento, meu Pai, neste momento, Senhor Jesus Cristo, através desta mensagem, Senhor, eu peço, Pai, que você possa renovar a esperança na vida daquela pessoa que está me ouvindo, Pai. Hoje, Senhor, a esperança para a vida eterna, Senhor, saiu no meio de nós. Hoje o cristão tem esperança de que amanhã Deus vai me abençoar. Hoje a esperança do cristão está baseada na bênção, mas dificilmente, Senhor Jesus, a esperança para a vida eterna, Senhor, foi arrancada no meio de nós. A esperança para a vida eterna foi arrancada no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, eu peço e eu oro, Pai, que traga de volta essa esperança. Ninguém mais faz oração, Pai, para preservar a sua vida para a vida eterna. Ninguém mais faz essa oração, Pai, para preservar a sua vida
para a vida eterna, mas as nossas orações hoje está baseada, Deus abençoa, Deus abre a porta, Deus vê a minha vida, Deus me deixa, não me deixa, Deus não me abandona. Senhor Jesus, essa esperança, Senhor, foi arrancada nos nossos corações, foi arrancada nos nossos corações, razão pela qual, Senhor Jesus, eu levanto como seu escravo, eu levanto como seu escravo, Senhor, pedindo, Pai de glória, que traga de volta, Senhor, no coração dos seus filhos essa esperança, que traga de volta no coração dos seus filhos essa esperança, para que nós, Pai, tenhamos a linguagem do Paulo a dizer: nada me pode separar do amor de Cristo, nada me pode separar do amor com o amor de Cristo, mesmo que seja fome, mesmo que seja nudez, mesmo que seja tristeza, mesmo que seja doença, mesmo que seja a falta das coisas deste mundo, mas nada me pode separar. Senhor Jesus Cristo, traga esperança nos corações dos seus filhos. Senhor, olha o estado da sua igreja, vê o estado da sua igreja, Senhor. Jesus, eu peço, meu Pai, que levante mãos de pessoas, que levante mãos aqueles, Senhor, que não dobraram seus joelhos diante do Baal, para que o evangelho do reino, Senhor, seja proclamado em testemunho de todos, Senhor Jesus, pela honra e poder do seu nome. E eu peço, meu Pai, que você acompanhe, Senhor Jesus, tudo, Senhor, que nós temos falando. E peço também, como está escrito em Isaías capítulo 34, do seu versículo 16, que medita, abra, pega o livro do Senhor e leia. Nenhuma dessas coisas vos faltará. Senhor, eu peço que aumente o conhecimento das Escrituras Sagradas aos seus filhos, às suas filhas. Aumenta, Senhor Jesus, o conhecimento das Escrituras Sagradas. Tira, Senhor Jesus, abre os nossos olhos, tira-nos da cegueira espiritual. Senhor, abre os nossos olhos para que todos nós, Senhor, possamos compreender a sua palavra, para que quando nós pegássemos na Bíblia, Senhor, nós possamos compreender a palavra. Obrigado, Jesus, por ter ouvido a nossa oração. A palavra disse lá em Hebreus capítulo 12, Pai, no seu versículo 3, 4, você acompanhava o testemunho dos seus apóstolos pelo milagre, pelo produz. Senhor, eu sei que, Pai, no meio de nós há pessoas que estão doentes, no meio de nós há pessoas que estão passando de situações difíceis, no meio de nós há pessoas que estão passando de situações complicadas, mas eu creio, Pai de glória, pelo milagre, Senhor, que é produzido pelo seu nome. Eu creio, Senhor Jesus, eu creio, Senhor Jesus. Pai, a distância não é uma barreira, porque, Pai, tu disseste a Moisés, Senhor, ou construia por o meu altar em todos os lugares, Moisés, você me chamará, eu virei, te abençoarei. Senhor Jesus, a distância não é uma barreira. Senhor Jesus, estendes a sua mão na vida de todos aqueles que estão me acompanhando, aqueles que irão me acompanhar depois, mesmo aqueles, Senhor, não terão oportunidade de me ouvindo, de me ouvir, de me acompanhar, mas eu peço, Senhor, que estendes a sua mão. Tu és o nosso Pai, tu disseste-nos, não vos perturbai naquilo que vocês vão beber, naquilo que vocês vão comer, naquilo que vocês vão vestir, porque o vosso Pai que está no céu, Ele sabe perfeitamente que vocês precisam dessas coisas. Senhor, tu conheces a necessidade de cada um. Pai, nas 7 igrejas do Apocalipse, Pai, tu disseste, eu conheço o vosso sofrimento. Eu sei que você conhece o nosso sofrimento, Pai. Você não esqueceu do sofrimento nosso. Você não esqueceu daquilo que nós estamos a passar. Pai, você conhece o nosso sofrimento. Mas, Jesus, Pai, deixamos tudo nas suas mãos. Em cima de tudo, eu peço que a sua vontade prevaleça e eu peço que você reina hoje, amanhã e para sempre na vida de todos nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach, dizemos amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Obrigado por ter acompanhado. Eu peço que partilhe para mais pessoas que você puder. Que Deus abençoe. Até amanhã. Tchau.